Olá, família BBI, eu sou o ministro Anderson Silva. Estamos começando agora a nossa transmissão do programa 30 Semanas. Fique ligado aí, Deus tem algo para falar ao seu coração durante esse momento. Queria te convidar a você abrir o seu coração para ser ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe. Não vou mais sofrer.
Olá família BBI, olá a você inscrito aqui no nosso canal, eu sou o ministro Anderson Silva e esse é mais um vídeo de conteúdo do nosso programa 30 Semanas. Bem, nós podemos dizer que hoje de fato começa o programa 30 Semanas. Gravamos um primeiro vídeo explicando o que era o programa, como funciona, para quem, como começou. Semana passada gravamos um conteúdo com a Márcia dando algumas explicações sobre ciclos emocionais viciantes, quais são, o que é que isso implica na vida de cada um de nós. E hoje nós vamos entrar de fato no conteúdo do programa. E aí eu queria que você acompanhasse comigo aqui. Aqui nós temos as decisões: mentir, confiar, entregar, depender, obedecer, reparar, compartilhar e confessar. À medida que nós formos avançando nas decisões, nós vamos colorindo aqui os quadradinhos, né? E hoje vamos começar com a primeira decisão, que é a decisão de admitir. Tem um texto muito legal que eu queria compartilhar com você, Salmo 139, no versículo 23, diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. O salmista está dizendo aqui que Deus te conhece, me conhece. A grande questão hoje a ser respondida é: você se conhece? Você é capaz de olhar para você e identificar as suas falhas de caráter, identificar as suas fragilidades emocionais? Esse é o nosso desafio com essa primeira decisão. É olhar para dentro de nós e sem preconceito, sem nenhum tipo de dificuldade, admitir: eu tenho problemas. Eu queria que você desse um pause aí no vídeo agora, fosse procurar um papel e uma caneta, porque à medida que a gente for desenvolvendo a palestra, eu vou fazer algumas perguntas. Eu queria que você respondesse bem francamente essas perguntas aí na sua casa. Então, dá o pause, vai lá, pega o papel, caneta, para a gente poder caminhar, tá bom? Feito isso, qual é o nosso desafio hoje? Admitir que temos problemas. A partir dessa confissão, a partir desse momento que você admitiu que você tem problema, a gente vai começar a mapear em quais esferas isso da nossa vida emocional isso tem nos atrapalhado. E hoje nós vamos falar, nossa primeira decisão aí admito que preciso restaurar os meus relacionamentos. Dessa palestra de hoje, irmãos, das 30 que nós teremos, que a gente vai caminhar junto, hoje a gente vai trazer algumas reflexões e princípios que vai nos ajudar a tomar essa primeira decisão juntos, né? E qual é essa decisão? Olhar e admitir que precisamos restaurar os nossos relacionamentos quebrados. Sabe por quê? Porque os relacionamentos eles têm o poder de empoderar você, de te colocar para cima, mas também tem o poder de destruir a sua vida. Por isso que é muito importante a gente começar. E para começar, eu queria te lembrar que relacionamentos saudáveis, eles invariavelmente são baseados no amor, né? Se você for olhar a relação, por exemplo, de uma mãe com um filho, né? O cuidado que ela tem, o carinho que ela tem, amor. O relacionamento que Jesus tinha com o Pai, amor. O relacionamento que o Pai tinha com Jesus, amor. O relacionamento que Jesus tinha com todos os outros, amor. Relacionamentos saudáveis são baseados em amor, né? E a gente vai entender, à medida que a gente for caminhando, que o nosso relacionamento ele tem que ser moldado dentro de uma espiritualidade verdadeira e sadia, né? E legal para a gente entender isso é a cruz, o desenho da cruz, né? A gente vai ter no formato vertical o amor que você tem com Deus e o relacionamento de amor que você vai ter com Deus, o relacionamento de amor que você vai ter com você mesmo. E na horizontal com as outras pessoas. Então a gente vai caminhar aprendendo a se relacionar conosco, com Deus e com as outras pessoas também. E essa é a proposta do 30 Semanas. Buscar trazer uma
perspectiva que permita que você reavalie esses relacionamentos, né? Como é que você está se relacionando com você? Como é que você está se relacionando com Deus? E como é que você se relaciona com as outras pessoas? E aí, a partir desse momento, a gente ir restaurando, né? Reconstruindo pontes, reedificando relacionamentos que você achava que estavam perdidos. O início desse processo, ele começa quando você entende de verdade que ninguém é perfeito. Eu costumo dizer que frustração são expectativas mal calibradas, né? Por que eu falo isso? Se eu tenho uma expectativa superdimensionada com relação a alguém ou alguma coisa, eu tenho uma probabilidade muito grande de me frustrar com relação a isso. Então, quando a gente entende que as pessoas não são perfeitas, assim como nós não somos perfeitos, a gente começa a se relacionar melhor com as nossas dificuldades, com as nossas limitações, e começa a entender que, da mesma maneira que nós, por sermos imperfeitos, temos a capacidade de magoar, de ferir pessoas, a gente começa a entender que as pessoas que nos feriram, que nos magoaram, elas também sofrem dessas mesmas dificuldades. E aí as coisas começam a fazer mais sentido para nós. Eu costumo dizer que tem uma coisa que é proibida no 30 semanas. É proibido pessoas perfeitas, porque simplesmente essas pessoas não existem. É necessário a gente entender que a gente vive por um mundo contaminado pelo erro, né? E por quê? Porque existe pecado no mundo. E se isso é um fato, que a gente vive num mundo caído, num mundo contaminado pelo erro, e esse erro veio através do pecado, também é um fato que Deus já perdoou esse pecado. Também é um fato que a graça de Jesus já nos alcançou, e que é possível sim viver nesse mundo caído, viver nesse mundo pecaminoso uma vida inteira, plena. Isso começa a partir de um entendimento que a gente tem de quem nós somos, de quem Deus é. E aí tudo parece que vai entrando no seu lugar assim, sabe, naturalmente. Olha o que o texto de Salmo 32, versículo 1 ao 5 diz: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois cada dia e noite a tua mão pesava sobre mim, as minhas forças foram esgotando como em tempo de seca. Então eu reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas e disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e então tu perdoaste a culpa do meu pecado. Salmo de Davi. Enquanto ele insistiu em esconder a culpa, enquanto ele insistiu em esconder o pecado, ele sentia fisicamente o corpo sofrer, né? Eu não sei se você já teve essa experiência, eu já tive. Gente, como é assim, libertador, como é sarador para a nossa vida, quando a gente consegue olhar para uma pessoa e confessar algo, e colocar para fora, como aquilo tira um fardo, como isso tira um peso de cima de nós, né? E por quê? Porque alguns pesos que a gente carrega nos impedem de nos relacionar. Alguns pesos que a gente carrega nos impedem de viver plenamente um relacionamento saudável com pessoas. E por que isso é tão importante? Porque relacionamentos são inevitáveis. Assim como os relacionamentos são inevitáveis, também são inevitáveis as dores que vão ser geradas a partir desses relacionamentos. Por isso que a gente crê piamente que todas as pessoas precisam do 30 semanas. Todos em algum momento da vida, algum momento da história, feriu e foi ferido por causa desses relacionamentos. E quando a gente decide admitir, né, abre uma porta para ter uma vida plena em Deus, na medida em que Deus vai nos ensinar a trilhar um caminho diferente, um caminho autêntico. Mas existe alguns tipos de relacionamentos que eu queria listar eles aqui para você hoje.
né? Quais são esses tipos de relacionamentos? Relacionamentos saudáveis, né? Relacionamentos superficiais, relacionamentos em construção, relacionamentos problemáticos, relacionamentos em crise e relacionamentos rompidos. Dá um exemplo aí de relacionamento saudável. O relacionamento que Jesus tinha com o Pai, que o Pai tinha com Jesus. Relacionamento superficial é aquele que você tem de repente com algumas pessoas do teu trabalho. Você se relaciona com ela só por conta do trabalho, né? Relacionamentos em construção. Você conhece uma pessoa e você começa a se relacionar, começa a construir relacionamento com essa pessoa. A partir daí a gente vai ter 3 tipos de relacionamentos, né? Relacionamentos problemáticos, né? Você construiu mal, você em algum momento se frustrou e aí começou a ter problemas nesse relacionamento. Relacionamentos em crise, os problemas são tão grandes, são tão pesados que aí já começa a criar rupturas, né? Crise nesse relacionamento. E a partir desse ponto vem o 6º e último tipo de relacionamento rompidos. E aí pode ser uma amizade que você tinha na tua infância que hoje você não tem, você tinha na sua juventude que hoje você não tem, pode ser o relacionamento que você tinha com seus pais, com seu cônjuge, com seus filhos, enfim, uma série de relacionamentos. Nosso foco aqui é pensar exatamente nesses 3 últimos, né? Problemáticos, em crise e rompidos. E o nosso grande desafio não é só pensar nessas pessoas nos quais você e eu, nós nos relacionamos, e sim pensar em nós. Exemplo, eu tive um problema com meu pai e hoje eu não tenho o mesmo relacionamento com ele, mas o que eu fiz, né? Qual foi a minha parcela de culpa nisso? Como é que eu posso fazer para melhorar isso de alguma forma? E aí tomar algumas decisões. E pedir para você pegar papel e caneta. Eu queria fazer a primeira reflexão com você desse vídeo. A primeira reflexão é: você tem algum tipo de problema relacional com Deus, com você ou com os outros? Sim ou não? Queria que você respondesse aí. Respondesse assim, bem francamente, né? Por quê? Primeiro, gente, porque reconhecer é muito importante. Aquele que não reconhece que tem problemas, inclusive em relação aos relacionamentos, vai viver em um estágio que a gente chama de estágio de negação. E enquanto você viver, enquanto nós estamos presos no estágio de negação, a gente vive uma falsa impressão de que nós somos seres perfeitos. A negação é o ato de não admitir. Negação é o ato de ignorar, disfarçar, desconversar e intencionalmente esquecer uma situação, acontecimento ou sentimento que nos cause desconforto, irritação, dor a nós mesmos ou a outras pessoas. Esse é o estado de negação. Não quero. Não quero pensar nisso agora. Não quero olhar isso dessa forma. Não é desse jeito. E a negação, ela sempre vai encontrar apoio em um sistema falso de crenças, né? Um comportamento de autoproteção. Você acha que você está protegido, mas na realidade você não está protegido, você está se magoando ainda mais. E quando é que isso começa com a gente? Gente, lá na infância. Lá na infância a gente desenvolve comportamentos e táticas de sobrevivência mesmo. E quando é que isso começa? Quando você não tem, por exemplo, a atenção que você achou que você deveria ter dos seus pais. Quando você acha que em algum momento um tio, uma tia, um avô, uma avó, alguém está escolhendo uma outra pessoa e está te deixando para trás. E talvez hoje você pode estar pensando e você vai até estar chegando à conclusão: não, isso realmente aconteceu comigo. E talvez você possa estar pensando: é melhor deixar isso lá atrás, né? Porque essa de fato é a decisão fácil. E a gente costuma dizer que 30 semanas é para corajosos, é para pessoas que decidem enfrentar os problemas. Mas o grande problema nisso tudo é que esses fatos vivenciados
acabam criando em nós problemas emocionais sérios, que enquanto a gente não entende isso como de verdade um problema para nós, a gente não consegue vencê-los e vai acumulando uma bagagem emocional muito ruim. E eu queria te convidar a ter mais um ponto de reflexão. O que você acha que pode te impedir de reconhecer que você tem problemas relacionais? E aí eu vou falar alguns aqui, você anota no seu papel aquilo que você acha que é o seu motivo. Você hoje é impedido de reconhecer que tem problemas relacionais porque você sente vergonha? Porque isso te machuca? Porque isso te traz dor? Porque você entende que isso não é importante para você? Porque essa pessoa que te feriu, ela simplesmente morreu, ou você não tem mais nenhum contato com essa pessoa? Ou você acha que pensar que admitir isso não vai resolver nada? Ou você acha que não existe perdão para aquilo que aconteceu com você, ou para aquilo que você fez com alguém? Será que é um medo? Né? Qual é o motivo? Se dentre essa alternativa que eu coloquei aqui, eu não alcancei você, você pode colocar o seu motivo aí, né? E o segundo ponto, porque admitir é importante, porque não reconhecer que nós precisamos mudar, que nós temos problema, ele só vai alimentar o nosso medo de mudar. Hebreus 12, versículos de 1 a 3 diz: livremos-nos de tudo que nos atrapalhe, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e se assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem e nem desanimem. Gente, quanto mais a gente nos prender na negação, mais medo a gente vai sentir de mudar, né? E quais são esses medos? Medo do passado, né? E aí, enquanto a gente está preso no passado, a gente esquece que aquilo que Deus tem para nós está no futuro, né? Deus tem um plano de vida plena para todos nós, vida sem dependência, sem obsessões, e para muitos as feridas, as dependências e esses maus hábitos prendem e fazem com que a gente tropece ainda mais. E o problema da gente ficar preso no passado é exatamente não viver a totalidade do presente e não alcançar o futuro que Deus tem para mim e para você, né? A gente não tem o poder de mudar o passado, infelizmente não, mas nós temos a possibilidade de olhar para o passado, entender o passado, ressignificar esse passado no presente, para que nós possamos mudar sim o futuro e construir um futuro diferente. E eu queria fazer um ponto de reflexão para você, mais um. Você acredita que você foi perdoado por Deus? Sim ou não? A segunda coisa que nos amedronta, medo de mudar. 1 João 4,18 diz assim: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. A preocupação que as pessoas têm a respeito do medo de mudar é que, será que as pessoas vão me aceitar? Será que elas vão, depois que elas descobrirem, né, aquilo que eu fiz, depois que elas perceberem como eu fui no passado, será que elas vão me aceitar? Será que elas vão me perdoar? Será que de verdade eu vou ser perdoado, eu vou conseguir perdoar? Pode ser que hoje você esteja vivendo na negação de que as suas dores é melhor deixar como está, é melhor deixar assim, não vale a pena mudar, não vale a pena mexer nisso.
E eu quero dizer para você, com a experiência de quem já enfrentou esse fantasma de frente, faz toda a diferença. Faz toda a diferença olhar, admitir e entender que o novo é sempre melhor do que aquele momento que você está vivendo agora. E quando você coloca a sua expectativa em Deus, né? Aí, novamente falando sobre frustração, Deus nunca vai frustrar as suas expectativas. Deus sempre vai te amar, Ele sempre vai te perdoar. Então, perca hoje, seja liberto hoje do medo de mudar. E aí eu queria pensar com você sobre alguns comentários que são comuns para quem tem a mentalidade de negação. Eu queria que você analisasse se você já usou algum deles, né? Por exemplo, um comentário muito comum: vamos parar de falar nisso, é melhor a gente mudar de assunto, né? Quantas vezes você já usou isso? Alguém começa a falar alguma coisa que te machuca, que toca em você, e aí você, não, vamos parar, vamos mudar de assunto. Um outro: se eu não tocar mais nesse assunto, o tempo vai se encarregar de apagar. O tempo apaga. Existe uma falsa crença de que o tempo cura tudo. Infelizmente não cura. Um outro: é melhor fingir que nada aconteceu, tudo vai ficar bem, né? Vamos fingir que nada disso aconteceu. Um outro muito comum, enquanto a gente está no estado de negação: eu não sou tão errado assim. E aí você começa a pensar, não, porque tem pessoas piores do que eu, existem pessoas que erraram mais do que eu. Isso é um fato, existem pessoas, né? Mas isso não pode ser uma muleta para que você não procure melhorar. E aí, um outro pensamento comum: eu tenho essa atitude para esquecer, né? Um outro pensamento: eu me casei apenas 2 vezes, conheço gente que se casou 3 e 4, né? Muito comum também. Um outro: quando me lembro ou alguém fala do que vivi, nem me dói tanto assim, né? Essa também é uma muleta muito, muito forte. E o último aqui: faço assim, mas você já notou que também me trata da mesma maneira? Isso a pessoa te confronta, você tá bom, beleza, eu sou assim, mas você também é assim comigo, né? Negação. Você não quer mudar, você não quer admitir que você precisa de mudança. Todos nós já vivemos ou viveremos uma situação que tem afetado tão profundamente as nossas emoções, que negar aquilo que aconteceu parece ser o melhor caminho, parece ser a melhor, né? Mas o problema é que isso nos paralisa. Isso nunca vai trazer um alívio de verdade para nós. E Deus não quer isso para mim nem para você. O espaço que a negação ocupa na nossa vida geralmente é tão grande como a consequência de enfrentar esse problema, a consequência de olhar para esse problema de verdade, né? E qual que isso faz comigo e com você? Isso nos impede de viver uma vida autêntica e uma vida livre e plena. Na primeira palestra que eu gravei, eu falei sobre uma expressão que Jesus usou: eu vim para que tenham vida plena, né? Não sobrevida. Você hoje, enquanto você está em negação, você está sobrevivendo, você não está vivendo de verdade. E eu queria fazer uma outra reflexão com você. Você acredita que seu comportamento afeta seus relacionamentos? Sim ou não? Você acredita nisso? Muitas pessoas passam por abusos, e abusos podem ser assim, pode ser desde o abuso físico até o abuso emocional, verbal. Existem várias formas de abuso, né? Pessoas são rejeitadas, pessoas são abandonadas, pessoas passam pela experiência de perder pessoas e enlutadas, pessoas desenvolvem relacionamentos destrutivos, vícios, entre tantas coisas. E essas experiências, elas trazem
uma carga relacional muito ruim para nós. E por isso que a gente está aqui hoje no 30 Semanas, para tratar essas coisas. E por onde começar? Né? De repente você pode estar se perguntando, por onde começar? E eu quero dizer para você, olhe para dentro de você, identifique as feridas que você hoje consegue entender que ainda estão abertas, vá ao encontro desse problema e você vai entender que você não vai estar sozinho. Chame Jesus para andar do seu lado, Ele vai caminhar com você. Partilhe as suas feridas dentro de um ambiente saudável. Para isso a gente vai ter aqui o nosso grupo de partilha. Aqui no programa, né, a gente possibilita isso para você. E aí eu quero te convidar a ser bem-vindo ao melhor momento da sua vida. Hoje é o dia em que você vai poder dizer: eu saí da negação. Eu queria te convidar a fazer mais uma reflexão comigo. Você se compromete a sair da negação? Sim ou não? E quarto motivo pelo qual nós devemos admitir e sair da negação, porque sem isso nós nunca vamos viver relacionamentos saudáveis. A gente nunca vai conseguir viver a plenitude de um relacionamento saudável se a gente não admitir e não sair da negação. Para isso, existem alguns pontos que eu queria rapidamente conversar com você. E o primeiro é: não continue sem resolver seus problemas. Entenda hoje que você precisa parar, olhar para trás, identificar e resolver esses problemas. 2 Pedro 2,19 diz: prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Sabe, se o passado te domina, se essas culpas, se esses medos, se esses fantasmas dominam você, quer dizer que você está sendo escravizado por eles. Esconder os nossos sentimentos e viver na negação pode congelar as nossas emoções, prejudicar os nossos sentimentos e nos paralisar, né? Quer ver um exemplo legal? Não sei você, mas eu já tive situações de ter traumas não resolvidos na minha infância, que quando eu pensava na pessoa, parece que o mundo parava, parece que tudo congelava e eu voltava naquele momento, né? Um outro exemplo legal para você entender isso: você tem um problema com alguém, você não conseguiu resolver, e aí você vê a pessoa vindo, e você está andando de um lado da rua, de repente você é obrigado a mudar para o outro lado, porque você não tem coragem de encarar aquela pessoa de frente. Você parou ali, você foi congelado naquele momento. Um outro conselho que eu queria te dar: gaste energia com aquilo que te ajuda, não gaste energia com aquilo que te atrapalha. Salmo 146, versículos 7 e 8 diz: Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos e o Senhor ama os justos. E aí eu queria dizer uma verdade para você: uma das grandes prisões da tua alma é a ansiedade. Por que é que você fica ansioso? Porque você está gastando a tua energia com aquilo que não vai resolver os seus problemas. Quando você entende de verdade que o teu futuro, aquilo que você, a tua vida de verdade está na mão do teu pai, do teu aba, do seu paizinho, você deixa a ansiedade. E aí você começa a gastar a tua energia não com o que vai acontecer e não preocupado com o que aconteceu. Você começa a gastar a sua energia com o teu hoje. E aí você entende que hoje você precisa reparar, você entende que hoje você precisa buscar relacionamentos saudáveis, você entende que hoje aquilo que te fizeram no passado não vai mais definir o seu futuro, você tem uma oportunidade de ressignificar as coisas. Terceiro conselho que eu queria te dar: enfrente a sua dor de frente, enfrente ela com sangue nos olhos, olhe para ela de verdade. Salmo 107, 13 e 14 diz: na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação no qual eles se encontravam. Ele os tirou das trevas,
da sombra mortal e quebrou as correntes que os prendiam. Os nossos segredos nos fazem adoecer. Aquilo que a gente guarda nos faz de verdade ficar doente, né? E é exatamente essa proposta do 30 Semanas. Não ter segredos que podem nos adoecer. De verdade, entregar isso nas mãos do Senhor. Salmo 32, 3 diz: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Adão e Eva são exemplos de como os segredos e a negação nos separam da verdadeira comunhão. Quando eles pecaram, se eles tivessem de verdade ido encontrar o Senhor e admitisse o erro, né? O legal disso tudo é que quando eles erraram no paraíso, Deus não deixou de ir ao encontro deles. Quem se esconde depois de pecar foi Adão e Eva. Deus manteve a rotina. Deus foi encontrar com eles como iam todos os dias. Mas a culpa, o sentimento de negação, o medo de enfrentar, o medo de olhar para trás fez com que eles se escondessem. Então, perdesse a oportunidade de se reconectar com o Pai, de se reconectar com Deus. Caminhar rumo à nossa restauração é nos conectar de novo com o Pai. É voltar para o paraíso. É estar de novo no jardim. É de novo poder olhar para o Pai de frente e ter conexão e ter comunhão com Ele de novo. Quarta coisa que eu queria te dizer: traga a luz a todas as situações. Eu não sei se você já passou por uma situação, acho que todos nós já passamos, em que acabou a luz na sua casa e a impressão que você tinha é que você tinha fechado os olhos. A escuridão era tão grande que olho aberto ou olho fechado não fazia a menor diferença. Mas uma coisa você pode reparar, que sempre que essas coisas aconteceram, a menor quantidade de luz fez toda a diferença. E aí, a nossa proposta para você é: comece a trazer luz naquelas áreas de escuridão da sua vida. Comece a colocar luz, levar luz a esses lugares. Às vezes a gente pode pensar, né? Mas ninguém sabe o que aconteceu. Isso é verdade. De repente, só você sabe. Mas eu quero dizer para você que nada fica oculto aos olhos de Deus. Nada. E por isso que a luz é o melhor remédio. Só a luz expulsa trevas. Eu queria te trazer um ponto de reflexão antes de concluir. Você tem algum segredo? Sim ou não? Né? Se você teve coragem de dizer não, eu quero dizer para você que você chegou no final dessa palestra ainda no estado de negação. Porque todos nós temos segredos. Todos nós temos, né? E o nosso desafio é não tê-los, entregá-los de verdade. E eu queria concluir com o texto de Efésios 4:25, que diz o seguinte: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. A negação, ela atrapalha o nosso relacionamento com Deus, com você mesmo e com todas as pessoas que estão à nossa volta. Ninguém vive um relacionamento superficial e vazio por muito tempo. Ele sempre acaba, ele sempre é destruído. A gente só consegue construir relacionamentos saudáveis, baseados em verdade. E não existe verdade em um estado de negação. Que Deus abençoe você. Convido você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever no canal e deixar o seu like também no vídeo, tá bom? Até a semana que vem. Deus te abençoe. E aí, galera, essa foi a nossa transmissão de 3 semanas. Quero te encorajar aí a ter uma semana de recuperação na presença do Senhor e te convidar a ficar ligadinho que a gente vai estar postando mais material aí. Se você curtiu, se inscreva no canal, deixa o seu like lá, tá bom? Deus te abençoe. Você é um filho amado de Deus.